Fala galera, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar e é um chave especial porque marca o final do ciclo de 2023 do nosso programa. Passou rápido, passou voando. Deu para perceber o quanto passou rápido? Pois é, meus queridos, estamos então encerrando o nosso ciclo 2023 com ciências humanas, sociais aplicadas e suas tecnologias. Na aula de hoje, nós vamos responder ali o questionário simulado que foi deixado, o número 32, olha só, 32 simulados feitos esse ano. Já parou para pensar como você está se preparando? Só no primeiro ano do ensino médio você já fez 32 simulados este ano, se preparando para vestibular e para Enem. Daqui 2 anos você vai estar craque, preparadíssimo. É para isso que nós estamos aqui no canal da Educação Adventista Brasil, no seu portal do CPB, Provas e também do ECLES, juntinhos para preparar e deixar você ali alinhadinho com o seu projeto de vida. Mas sem demoras, hoje nós vamos começar com o quê? Com o quê? Com o quê? Com geografia, a ciência do coração. Eu vou fazer aqui a chamadinha da vinheta só para você pegar ali o seu balde de pipoca, a água, muita água, que está quente, hein? Está calor aqui no Brasil, e voltar para cá, porque nós já vamos para geografia. Então, rodou a vinheta e eu já volto. Belezinha, belezinha, belezinha? Já sentou ali com o seu balde de água e de pipoca? Vem comigo que então nós vamos encerrar o nosso ciclo começando com geografia. Nesse ciclo, olha aqui na tela, acompanha comigo, nós trabalhamos então o segundo módulo do 4º bimestre, lá da tua apostila linda e maravilhosa de geografia, e o tema principal foi demografia. Eu sei que o título é diferente, mas o tema principal é demografia, estudos populacionais. Os conceitos demográficos são extremamente importantes para a geografia, no vestibular, no Enem, qualquer uma das aplicações, porque pode aparecer tanto numa questão pura, que é o caso do nosso simulado, que nós vamos responder aqui hoje, mas os conceitos de demografia, as definições e as informações demográficas também são úteis para a resolução de outros tipos de questões nas áreas de humanas, nas áreas também, né, das ciências da natureza. Então, fica aí, pega comigo aqui o essencial de demografia e vamos embora. Primeira questão, então, lembrando que lá na sua prova é a questão número 6. Na sua prova não, no seu simulado é a questão número 6. De 1 a 5 foi história e história depois. O professor Yuri está lá no segundo ano, daqui a pouco ele está aqui com vocês no primeiro ano. Belezinha? Então, vamos lá. Primeira questão, ela é conceitual. Conceitual. Diz o seguinte: a demografia é um ramo da ciência geográfica que se dedica a estudar a população e a sua relação com a sociedade. Beleza? Deu a definição, uma das definições de demografia. Dito isso, a respeito das dinâmicas demográficas, assinale a alternativa que expressa o conceito de forma correta. Então, como eu disse, essa questão ela é conceitual. Então, você tem que lembrar dos conceitos. Basicamente aqui, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, natalidade e fecundidade. Então vamos analisar cada um dos conceitos apresentados e verificar qual é o correto. A taxa de mortalidade é a diferença entre o número de habitantes pelo índice de óbitos em um ano. Ali ele querendo dizer o seguinte: eu pego o total que tem numa cidade, tiro o número de óbitos e essa diferença é a taxa de mortalidade? Muito fácil saber que não, é óbvio que não. É a quantidade de óbitos a cada 1.000 habitantes, a cada 100 habitantes daquela cidade. É feito ali uma base estatística para que se possa comparar uma cidade grande com uma pequena. Então, a cada 1.000 pessoas da cidade, quantas morreram em um ano, né, se for o caso ali desse recorte. Então, já elimina. A mortalidade infantil é o número de natimortos a cada 1.000 habitantes? Tem uma palavrinha ali que torna essa afirmativa incorreta. A palavrinha é natimortos. Lembrando, natimortos são aqueles, infelizmente, né, aqueles casos onde o bebê, o feto, já nasce sem vida. Então ele nem chega a ter a vida aqui, né, fora do útero da mãe. Não, é uma taxa triste, todas são tristes de morte, mas enfim, aqui mortalidade infantil é o número de
crianças que morrem, ou seja, nascem vivas e morrem até 1 ano de idade a cada 1.000 habitantes. Então a palavrinha natimortos tornou errada esta afirmativa. Portanto, elimina B. C. A taxa de crescimento vegetativo é o número de nascidos vivos em 1 ano a cada 1.000 habitantes. Essa, olha, totalmente errada. Crescimento vegetativo, inclusive, tem uma questão lá na frente, com um gráfico que fala sobre crescimento vegetativo. Mas só para lembrar, é a diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Portanto, não tem nenhuma das relações aqui com o número de nascidos vivos em 1 ano a cada 1.000 habitantes. É a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, ou seja, a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Portanto, essa aqui estava fácil de entender que não, né? Taxa de natalidade é o número de óbitos... Sério, peraí, foca aqui no meu rosto. Olha a minha cara de feliz se você marcou essa. Taxa de natalidade é o número de óbitos. Já matou, né? Não, eita, não gostei dessa comparação, mas já elimina. É óbvio que não, natalidade é nascimento, então já elimina ali. Natalidade é quantas pessoas, quantas crianças nasceram naquele determinado espaço, cidade, região, estado, país, para cada 100 habitantes. Ok? Portanto, né, muito errado. E sobrou a E. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher entre 15 e 49 anos de idade? Sim, essa aqui é a mais correta das afirmativas. É o número médio de filhos por mulher. Por isso, inclusive, você pode ter uma taxa de 1,9, como foi o Brasil em 2010. Né? No Rio Grande do Sul já tem lugares ali 0,9, ou seja, menos de 1 para cada mulher. Entendeu o que é estatística? Por isso que não vai dar um número inteiro, necessariamente. Belezinha, então? Conceito. É importante saber o conceito? Ajuda, inclusive, você a entender isso num texto. Belezinha, então? Bora lá. Eu vi que teve o acerto alto aqui. Aliás, né, eu dei uma olhadinha antes de começar a nossa aula e eu vi que o acerto dessa questão estava acima de 80%. Parabéns para você que acertou. E a nossa apostilinha traz tudo isso, né? A nossa apostilinha é muito boa ali da Casa Publicadora Brasileira, traz todo esse conceito para você. Dá uma revisada no último módulo, aliás, no penúltimo módulo da apostila. Beleza? O último módulo é migração. Questão número 7 vai justamente, né, de encontro com o que eu falei que apareceria para vocês. Então aqui nós temos um gráfico que vai mostrar 4 fases demográficas. Primeira fase, chamada de pré-transição. Segunda, aceleração demográfica. Terceira, desaceleração demográfica. E quarta fase de estabilização da população ou populacional. Vamos relembrar um pouquinho isso? Então aqui, nesse gráfico, nós temos em vermelho a taxa de natalidade, em azul a mortalidade e esse pontilhado, esse tracejado, é o crescimento vegetativo. Lembra de crescimento vegetativo? Diferença entre taxa de natalidade e mortalidade. Então quando nós vamos para a primeira fase, vem aqui, olha, primeira fase, lá na primeira fase, eu tenho uma taxa de natalidade elevada, só que perceba que a linha de mortalidade está bem próxima. Então eu tenho natalidade elevada e mortalidade elevada. Crescimento vegetativo é baixo, porque os dois valores são relativamente próximos. Então quando eu pego natalidade menos mortalidade, dá um crescimento vegetativo baixo. Essa é a fase que geralmente acontece nos países antes da industrialização, onde a população mora predominantemente no campo, onde o acesso à saúde, saneamento básico, educação e outras facilidades ainda não é disponível à população. Ou seja, são regiões caracterizadas, o Brasil passou por isso antes da industrialização, a Europa passou isso bem antes, né, durante a Revolução Industrial, e hoje praticamente todos os países já passaram por essa fase. Tá? Tem uma outra exceção. Então, ali nós tínhamos marcado aquelas famílias grandes, né, famílias com vários filhos, só que a mortalidade era alta também. Portanto, tinha-se muitos filhos, só que a mortalidade, né, acabava diminuindo a quantidade total de pessoas. Por isso que o crescimento da população era baixo. Nascia muito, mas ao mesmo tempo morria muito. Depois, a segunda fase é marcada pela urbanização. Pela urbanização, quando a população se instala na cidade, o êxodo rural vai acontecer, geralmente atrelado à industrialização, na Europa, Estados Unidos, Japão, Brasil, América Latina como um todo. Tá? E aí nós vamos ter. Nesse período, a população ainda mantém uma certa tradição, uma certa cultura
de elevada taxa de natalidade. Não é porque mudou para a cidade que naquela geração nós já vamos ter uma redução da natalidade. Vai reduzir por quê? Calma que tem questão lá na frente falando sobre isso. Tá? Mas ao mesmo tempo em que se mantém elevada taxa de natalidade, por uma questão cultural, por uma questão de tradição, indo para a cidade, o saneamento básico e o acesso mínimo à saúde, à educação, uma coisa bem simples, bem básica, já faz com que a mortalidade caia drasticamente. Perceba que ali, olha, a linha de mortalidade caiu bastante. Opa, a natalidade se manteve alta e a mortalidade caiu. Ou seja, se eu pego natalidade e menos mortalidade, eu vou ter o crescimento vegetativo aumentando. Olha o tracejado subindo. Então, nessa fase, a população deste território, desse país, por exemplo, ela vai crescer muito rapidamente. Depois de um certo tempo estabilizado, quando as economias se estabilizam, quando o índice de educação se eleva, a empregabilidade, a mulher entrando no mercado de trabalho, o custo de vida também é um fator importante, a natalidade tende a cair. As pessoas vão se dedicar mais ao trabalho, o custo de vida elevado também vai levar ao planejamento familiar, para que as pessoas possam ter qualidade de vida. Então a natalidade vai começar a cair. E perceba que a mortalidade baixa um pouco ou se estabiliza. Então agora o crescimento vegetativo vai acompanhar o decréscimo, mas não porque morre muito, é porque nasce menos. E na terceira fase, está bem próximo agora, Então o crescimento cai na terceira fase e na próxima fase fica meio que estabilizado. Lembrando que a mortalidade ela tem um limite para cair, porque o envelhecimento tem teto, Não dá, enquanto Jesus não voltar, não tem como nós vivemos eternamente. Então, a mortalidade, ela tem, digamos assim, eu falei teto, mas falei errado, tem um piso que ela bate ali e não consegue cair mais tanto. Então, natalidade baixa, mortalidade baixa, crescimento estável, baixo. Deu para entender? Eu fiz aqui um resumão de uma aula de mais de 50 minutos. Desculpa o tempo gasto aqui, mas acho que é importante esse conceito. Dito isso, vamos para a questão. Em relação à demografia de um país, a população tende a crescer no ritmo desacelerado à medida que as fases demonstradas na figura vão ocorrendo. A taxa de natalidade e a taxa de mortalidade estão diretamente relacionadas, olha só, que eu expliquei, às condições socioeconômicas da população e podem indicar o grau de desenvolvimento da nação, além de indicar as políticas que devem ser adotadas. Legal? Isso aqui é um resumo do que eu acabei de falar para vocês. Sobre essas taxas, verifica-se que, nos países pobres, a taxa de natalidade é geralmente baixa? Opa! Países pobres, a taxa de mortalidade de natalidade é elevada, a população do país, me perdi ali, nos países pobres, a taxa de natalidade geralmente é baixa? Não, Países pobres estão ali na fase 1 ou 2, ainda estão se desenvolvendo. A natalidade é alta, portanto ali já está errado. Tá? Continuando ali, assim como a taxa de mortalidade, não, ainda é alta também, vai caindo na segunda. Pois se encontra na fase 3? Não, fase 3 já é país desenvolvido ou desenvolvimento. B. Quando a taxa de natalidade é elevada, a população do país tende a aumentar de forma proporcional, fruto do crescimento vegetativo. Proporcional por ser elevada? Não faz sentido. O alto índice de desenvolvimento humano, IDH, importante, lembrar do IDH, de um país está diretamente relacionado ao aumento da taxa de fertilidade. Então, a afirmativa diz o seguinte: IDH alto, fertilidade alta, muitas crianças. Quanto mais natalidade no país, maior o IDH? Não. Terceira e quarta fase, natalidade baixa, portanto a fertilidade também é baixa, por isso está errado. O crescimento vegetativo ou natural corresponde à diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade? Eita, E. O saldo migratório deve ser considerado ao se calcular taxa de crescimento vegetativo na população? Nunca. Não, aí é outro cálculo. Crescimento vegetativo, natalidade e mortalidade. Ponto. E se acabou. Portanto, já dei a resposta para vocês ali. É D. De Deus é bom o tempo todo. Que maravilha. Tivemos aqui 75% de acerto na questão 7. Questão número 8.
Sobre a taxa, aliás, sobre o tema demografia no Brasil, é correto afirmar que, então, especificamente de Brasil, a esperança de vida considera a taxa de mortalidade projetada para 5 décadas posterior ao período de análise? De onde saiu isso? Nem eu sei. A esperança de vida ao nascer vem aumentando para mulheres e diminuindo para os homens desde 1940, influenciadas pelas condições de saúde. Desde 1940, a esperança de nascer vem aumentando no Brasil? Que bom, sim, é verdade. É verdade. Aumentou mais nas últimas décadas, mas sim, vem aumentando. Mas a questão, né, a afirmativa continua dizendo o seguinte: não, diminuiu para os homens, aumentou para os dois. As mulheres têm uma esperança ou expectativa de vida maior do que os homens, tá? Mas não quer dizer que decresceu a dos homens, como está sendo afirmado ali na alternativa B. Por isso ela está errada. Sim, homens vivem menos que mulheres. E o motivo vocês já estudaram. C. O aumento nas taxas de expectativa de vida e a diminuição nas taxas de fecundidade influenciam na tendência de envelhecimento da população? Vamos lá. Quando aumenta a expectativa de vida e diminui a fecundidade, quer dizer que o envelhecimento da população vai ser mais marcado daqui para frente? Ou seja, eu vou ter mais pessoas adultas e idosas do que crianças e jovens na pirâmide etária? Guarda essa. As variações nas taxas de natalidade são consideradas no cálculo da expectativa de vida, podendo-se assim diferenciar as regiões? Natalidade, expectativa de vida. A taxa de natalidade, será que ela influencia na expectativa? Ou ela é só um reflexo? E aí? Os valores da expectativa de vida mais altos para homens estão no Nordeste do Brasil? Essa a gente já pode, descartar. E aí? Qual foi que você marcou? Coloque aqui no chat. Coloque aqui no chat. Estou sem o computador, hoje esqueci o computador, mas coloca no chat, depois eu vou dar uma olhadinha. Davi, estão participando aí, Davi? Estão meio devagar hoje, né? Estão meio devagar hoje, eu vi ali no começo da aula. Eu sei que é a última aula, você também pode assistir depois, por demanda. Mas vamos lá. Então, qual é a correta? Qual é a correta? É a C, né? É a C. Então, aumento na expectativa de vida, diminuição da fecundidade, influencia na tendência de envelhecimento. Por quê? Quando eu vou olhar a pirâmide etária, eu vou ter uma menor quantidade de crianças nascendo, portanto, menos jovens, não porque morreram, mas porque a taxa de natalidade é pequena. E com a expectativa de vida aumentando, eu vou ter um número maior de adultos e idosos. Então, no final das contas, eu vou ter um envelhecimento, nós vamos ter um envelhecimento da população. Deu para entender? Esse assunto está em voga. Envelhecimento populacional é uma temática que pode aparecer muito para vocês, tanto que aqui no nosso simulado a gente vai falar bastante sobre isso. 9. Este grupo tende a crescer no Brasil nas próximas décadas, como aponta a projeção da população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atualizada em 2018. A consultora em Demografia e Políticas de Saúde, Cristina Guimarães Rodrigues, considera necessário ter políticas públicas voltadas para tratamentos de saúde, alimentação mais saudável, exercícios físicos, além de construções e transportes mais acessíveis. Há o aumento de doenças crônicas. Cita que são doenças mais caras e requerem tratamentos um pouco mais custosos. Esse aqui é um texto de 2019, na revista IBGE. E aí, sobre qual grupo será que ela está se referindo à pesquisadora? Então, o excerto apresenta características relacionadas ao quê? Ao fluxo migratório. Então, o texto fala sobre migração? Perceba que não. Perceba que ele fala que a tendência demográfica, um grupo, políticas antinatalistas, políticas para controlar a natalidade, isso aqui é um reflexo, mas não está dizendo em nenhum momento que o governo, que a política pública deve ser voltada para isso, mas sim para um grupo. Qual será que é esse grupo? As mudanças na população relativa, lembra a população relativa? Número total de habitantes dividido pela área, que vai me dar ali uma densidade. Não tem nada a ver com o texto apontado aqui. Ao adensamento demográfico, que é quase a mesma coisa, né? A distribuição da população. Também não. Ao envelhecimento da população, essa questão aqui chegou perto de 90% acerto, hein? Tava fácil.
quando nós lemos o texto, dá para ficar bem claro, né, a partir dessa projeção do IBGE, que está se referindo à população mais idosa. Por isso, conforme nós temos um país envelhecendo, população envelhecendo, menor natalidade, menor quantidade de filhos por mulher, então aquela base da pirâmide vai ficando estreita. A expectativa de vida alta quer dizer que nasce e tem uma grande chance de chegar até a terceira idade, então eu vou deixando a pirâmide de jovens, adultos, idosos mais larga, nessa parte correspondente a essa faixa etária mais larga. Isso quer dizer que envelhece, então eu vou ter mais idosos compondo a minha população. Considerando que essa faixa etária está ganhando força, é importante então ter políticas voltadas para quê? Saúde. É mais caro tratar saúde quando nós chegamos na terceira idade. O nosso corpo ele exige muito mais cuidado. Algumas doenças, oportunistas ou não, relativas ao nosso estilo de vida ou não, aparecem com maior intensidade na terceira idade, então há uma preocupação. Por isso, uma manutenção, né, de políticas de alimentação mais saudável, exercícios físicos para manter uma maior mobilidade na terceira idade, né? Construções de transportes mais acessíveis. Lembrando que quando chegamos nessa fase da vida, nós precisamos ter mais cuidado com o nosso equilíbrio. A mobilidade ela é afetada, a nossa coordenação motora e mobilidade, portanto, subir uma escada num ônibus, né, esperar num ponto de ônibus, dentro de casa, conseguir passar de um ambiente para o outro, usar o banheiro, exige todo um preparo para evitar quedas, para evitar problemas, né, relacionados à mobilidade na terceira idade. Portanto, né, ficou bem claro para vocês que a 9 diz respeito a envelhecimento da população e estamos quase acabando o nosso ano, quase acabando a nossa live de 2023. Deu para entender? Deu para entender? Vem comigo então, vamos para a questão 10. Hoje eu quero ir direto com vocês, sem demorar demais, porque eu sei que você já está ansioso, né, para acabar as provas na escola, para fechar as notas. E aí, mandaram bem 2023? Coloca aqui no chat, mandaram bem, já estão encerrando tudo. Quem aqui já fechou ali, né, um mínimo de nota no terceiro bimestre em geografia? Coloca aqui, quero ver a participação de vocês. Quem ainda precisa de nota, não precisa pôr não, tá? Mas quem já fechou, coloca lá, eu fechei geografia, né? Muito bem, questão número 10. A partir de agora, claro que você está com o simulado nas mãos, você sabe, eu selecionei questões que além do conteúdo, né, além ali da questão conteudística mesmo, de demografia, traz uma necessidade de habilidades. Habilidade de interpretar gráficos e tabelas. Esse tipo de questão é muito comum em vestibulares, não só em geografia, em todas as áreas, mas a geografia gosta de usar também. Portanto, nós vamos analisar alguns gráficos, pirâmide etária, para você, né, treinar bem isso e, é claro, fazer o seu diferencial ali na provinha e no seu Enem, beleza? Vai lá comigo então, questão 10. Distribuição percentual da população por grupos de idade. Então nós vamos ter aqui de 1980 a 2010. Então quando nós olhamos aqui para essas colunas, né? A primeira coluna que aparece é de 1980, depois 91, 96, 2000 e 2010. Vamos observar aqui o que tem na legenda. Então azul é jovens, alaranjado, adultos e verde, idosos. Pega só jovens. Quando nós analisamos a distribuição de jovens ao longo do tempo, o que dá para perceber? Dá uma olhada ali. Deu para verificar um declínio, uma queda, de 1980 acima de 25%, bem acima ali, na casa dos seus 35%, em 2010 abaixo de 25%. Então nós tivemos o quê? Né? Pegando aqui na ordem. Nós tivemos uma queda. Opa, lembra a natalidade? Quando nós pegamos o grupo de idosos, então pega a base e pega o topo. Essa é sempre minha dica para analisar demografia. Olha o topo, o verdinho. Em 1980 ali, bem estreito. Não que esteja tão, né, mais largo, mas ele foi aumentando. A participação de idosos na distribuição da população, na composição da população, aumentou. Belezinha? Deu para ler isso? E a fase adulta, o número de adultos também foi aumentando em decréscimo dos jovens.
Isso é uma interpretação, uma leitura bem simples e a partir daí você pode analisar as questões. Vamos lá então para a questão propriamente dita. Com base em conhecimentos sobre a demografia brasileira, é correto afirmar que, no período analisado pelo gráfico, ou seja, de 80 a 2010, o que aconteceu? O aumento do número de adultos deriva da estabilidade socioeconômica que desestimula o planejamento familiar? Tá. Número de adultos deriva da estabilidade socioeconômica? Sim, isso é um dos produtos, isso é uma das consequências derivadas. Legal. Só que, olha o finalzinho. Desestimula o planejamento familiar? Lembra de planejamento familiar? Planejamento familiar é o fato do casal, né, ao se unir em matrimônio, planejar a família. Quantos filhos, quando vamos ter filhos, planejar ali o crescimento econômico, emocional e espiritual da família. Então, isso que está no final, que desestimula o planejamento familiar, falseou a afirmativa. Se tivesse colocado ali que estimula o planejamento familiar, estava correto. Portanto, a palavrinha desestimula tornou falsa essa afirmação. B. A redução do número de jovens responde à elevação das taxas de mortalidade infantil em regiões afastadas dos grandes centros urbanos? Ainda bem que não. Na verdade, a mortalidade infantil no Brasil caiu e caiu drasticamente nesse período. As políticas públicas, investimento em saúde, investimento ali em família, né, as bolsas que auxiliam, ajudou e muito na redução da mortalidade infantil no Brasil. Esse fato do número de jovens ser menor está atrelado à queda da natalidade e não da mortalidade infantil. Beleza? C. O aumento do número de idosos atende às políticas de saúde que buscam ampliar a população economicamente ativa? População economicamente ativa é aquela que ainda está na idade do trabalho, que nós chamamos de fase produtiva. E não, né? Idosos já estão fora dessa população economicamente ativa, já estão aproveitando ali, né, a terceira idade, já estão aproveitando a aposentadoria, portanto não vai fazer parte desse grupo. A redução do número de jovens reflete os discursos públicos desvalorizam a participação desse grupo etário na economia? Sem comentários. O aumento do número de idosos resulta das melhores condições sanitárias e médicas da população? Preciso ainda perguntar qual é a correta, né? Exatamente. Então, professor, por que caiu o número de jovens? Natalidade caiu. Sim, aumento, né, das condições socioeconômicas do Brasil. Que legal isso, que legal. O Brasil melhorou muito, né, a partir dos anos 80 ali, principalmente a partir dos anos 80, sua economia, estabilização. Isso fez com que o planejamento familiar fosse estimulado. Legal. E com isso a queda da natalidade. Isso também entra aqui no planejamento familiar, o homem e a mulher trabalharem mais. Portanto, menor quantidade de filhos também, estudarem mais. Tá? O custo de vida também reflete isso. E, ao mesmo tempo, o acesso à medicina, o acesso às condições sanitárias melhores, tratamento de esgoto, água potável, melhorou muito nesse período. Portanto, há uma queda acentuada da mortalidade geral. Se cai a mortalidade geral, aumenta a expectativa de vida. Temos mais idosos. Deu para entender? Olha, nossa aula de hoje está densa, hein? Mas é muito importante entender essas dinâmicas. Belezinha, então? Tem dúvida? Só mandar. Questão número 11. Agora, é quase igual à leitura da anterior, que era em gráfico de colunas, mas aqui nós usamos a famosa pirâmide etária. Você estudou isso, tem lá no livrinho de geografia. Eu tenho certeza que a professora de geografia, aliás, um abraço a todos os professores e a todas as professoras de geografia do Brasil. Nós somos os professores do componente curricular mais lindo que existe, não é verdade? Concorda comigo, professor? Concorda comigo, professora? E se tem aluno que gosta de geografia, dá aqui sua opinião. Eu amo geografia. Muito bem, então aqui nós temos a famosa pirâmide etária, onde nós vamos dividir por faixas de idade. Então, a primeira aqui, de 0 até 5, 5 até 10, e chegamos, nesse caso, a 105 anos. Do lado direito, mulheres, do lado esquerdo, homens, para a gente poder diferenciar, né, por sexo, ok? Então,
Nós temos ali a pirâmide de 2010 em azul e em vermelho a de 1960. Então aqui a gente consegue comparar no mesmo gráfico, na mesma composição, né, dois períodos distintos. Eu gosto desse tipo de análise. Então, o que dá para perceber aqui? Bom, pirâmide, base. O que aconteceu com a base de 60 para 2010? Perceba que a base ela foi ficando mais estreita. E o topo? O topo, perceba que em 1960 a pirâmide ela fechava antes. Olha ali em cima, a pirâmide ela fechava bem antes. Agora ela vai mais para cima quando fecha. Ou seja, eu tenho uma queda acentuada da natalidade e eu tenho um aumento significativo da expectativa de vida. Outro ponto importante, perceba que em 1960 a pirâmide era bem acentuada. Ou seja, nascia muito, só que na fase adulta já ia diminuindo bastante, a mortalidade era alta. Agora, o ângulo, né, alterou, nasce e sobrevive mais. Isso também é um indicador de elevação da expectativa de vida e de queda na mortalidade infantil. Belezinha? Essa análise você tem que saber, não só para o Brasil, mas para qualquer pirâmide etária. País com base muito larga, agora o Brasil em 1960, é país subdesenvolvido, pobre. País com bases estreitas é país em desenvolvimento ou desenvolvido, tá bom? Então base é um indicador, base muito larga, subdesenvolvido, mais pobre. Base estreita, em desenvolvimento ou desenvolvido, a mesma coisa para o topo. Topo muito acentuado, fecha antes, pobre. Fecha depois em desenvolvimento ou desenvolvido. Belezinha? Essas são as dicas do professor para você já bater o olho na pirâmide etária e identificar se o país é desenvolvido ou em desenvolvimento ou é um país subdesenvolvido, pobre. Belezinha? Vamos lá então para a questão. Considerando os indicadores apresentados no gráfico e as atuais mudanças no processo de envelhecimento da população brasileira, é correto afirmar que a expectativa de vida no Brasil vem aumentando muito célere, consequentemente apresentando taxas de longevidade acima de país com desenvolvimento humano elevado, em aspectos como saúde, escolarização e nutrição. Então ele está falando que o Brasil está crescendo mais, está melhorando mais que os países desenvolvidos. Será que é isso? De acordo com os indicadores demográficos, o Brasil se encontra no início do estágio de transição de um país jovem para um país maduro. O percentual de idosos é semelhante aos de países como Suécia, Itália e Serra Leoa. Eita, aí misturou tudo, né? Aí misturou tudo. Colocou ali que a mesma quantidade de idosos que tem a Suécia, um país super desenvolvido, a Itália, que é um país desenvolvido idoso, com Serra Leoa, que é um dos países que está lá embaixo, infelizmente, né, no IDH e também na expectativa de vida. Em Serra Leoa, meus queridos, a expectativa de vida, em função da guerra, em função de todos os problemas sociais que eles enfrentam, é igual do Brasil há 40, 50 anos. Tá? Portanto, isso você já elimina. C. Apesar das mudanças ocorridas na estrutura etária da população brasileira, entre as décadas de 60 e 2010, o país continua demograficamente jovem, com elevadas taxas de natalidade e de mortalidade, e com uma baixa expectativa de vida para a população em geral. Né, a gente já viu que não, na verdade, né, alterou bastante ali. A taxa de fecundidade do Brasil vem declinando e a proporção de idosos vem crescendo mais rapidamente que a proporção de crianças. Contudo, esse processo de envelhecimento populacional não ocorre de maneira uniforme em todas as regiões brasileiras. E aí, será que é essa? Será que é essa? E o envelhecimento da população brasileira é oriundo do intenso processo de urbanização, a gente viu isso que foi, né, a partir ali dos anos 50, 60. Em todas as regiões brasileiras, aí complica. Por isso, o aspecto triangular da pirâmide etária vem apresentando, nas últimas décadas, um aumento percentual do bônus demográficos de homem e de mulheres. Ixi, isso quer dizer que aumentou demais o número de homens e mulheres? E aí, qual é a resposta? Essa aqui é um pouco mais complicada, hein? Qual a resposta correta? Qual você marcou? Essa aqui, o acerto ficou abaixo de 70%. Já ficou um pouco mais complexo aqui nas afirmativas, né? E aí, dole uma, dole duas, dole três, era anterior, tá? Olha só, não ocorre de maneira uniforme em todas as regiões brasileiras, porém, né, a taxa de fecundidade declinou em todas, isso em todas, mas não de maneira proporcional, ou seja, em algumas regiões a natalidade é bem menor do que em outras, mas em comparação histórica, dos anos 60 até 2010, todas elas tiveram uma queda.
Portanto, de novo, Deus é bom o tempo todo. Alternativa D. Questão número 12. Professor, o senhor colocou muito gráfico. É para isso mesmo, para a gente estudar, é para você ficar fera, para você ficar preparadíssimo. Nós só retornamos nesse assunto de Brasil, queridos, né, e de análise populacional de Brasil, por exemplo, lá no terceirão. Lá no terceiro ano do ensino médio, no primeiro bimestre, a gente volta a falar de Brasil. Então fica esperto ali, porque o conteúdo básico você tem que entender já, beleza? A figura a seguir representa a pirâmide etária do Brasil de 2012 e 2019. Então, nesse caso, usou-se, né, também ali duas escalas de cinza, a mais clara é 2012 e a mais escura é 2019. Perceba que em 7 anos já tem uma alteração significativa. Olha só a base aqui, 2012, 2019. Olha lá depois o topo, 2012, 2019. Nossa, principalmente do lado das mulheres, né? O crescimento é mais visível. Lembrando que as mulheres vivem mais que os homens, a esperança de vida é maior para elas. Mas perceba que em 7 anos nós já temos ali uma alteração bem drástica da pirâmide etária, né? Uma redução significativa da base e um aumento do meio e do topo. Isso é um bom sinal, né? Isso é um bom sinal. Muito bem. Com base na figura e nos conhecimentos sobre a evolução da população brasileira, considere as afirmativas a seguir. 1. A pirâmide mostra que o envelhecimento da população brasileira aumentou em 2019 se comparado a 2012? Sim, pois há menos jovens e mais idosos em 2019? Opa, tá lá. A modificação no perfil demográfico brasileiro está ligada a fatores como diminuição da taxa de fecundidade? Ao ingresso cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho? Esse é um fator importante, né? A taxa de fecundidade, já expliquei vários fatores, mas um deles eu falei por cima, mas é muito importante que a entrada e a participação da mulher no mercado de trabalho também é um fator de decréscimo da fecundidade. Afinal de contas, pai e mãe trabalhando, né? O menor tempo ali para ter um número grande de filhos. Belezinha? 3. Atualmente, considera-se que o Brasil vive um fenômeno chamado de bônus demográfico, quando há proporcionalmente um maior número de pessoas em idade ativa aptas para trabalhar. Então, nesse caso, o bônus demográfico é quando eu tenho ali na faixa, né, que vai ali dos seus 17 anos, 14, 17, até 60 anos, uma quantidade relativamente alta de população. Quer dizer que nasceu bastante e sobreviveu. Então, isso é importante. Quer dizer que eu ainda tenho no mercado de trabalho uma disponibilidade de mão de obra consideravelmente boa. Quando envelhece, depois de um certo tempo, esse bônus é perdido. Afinal de contas, nasce menos, cada vez menos, então, depois de um tempo, falta mão de obra. É o caso de países como Alemanha, Itália, Japão e Canadá, que hoje estão importando imigrantes, estão importando mão de obra para poder dar conta, né, da falta de população que esteja ali na faixa, né, de idade que é considerada economicamente ativa. Belezinha? E 4, o aspecto triangular mostra uma população adulta, pois possui base mais larga, grande quantidade de crianças e jovens, um topo estreito, pequena quantidade de idosos. Nada a ver, né, irmão? Nada a ver aqui, né? Então, mostram, se fosse uma pirâmide adulta, a base estaria estreita, o meio, né, recheadinho ali, e o topo um pouco mais largo. Portanto, né, a gente já elimina, estão corretas. Então, afirmativas 1, 2 e 3. Mandaram bem? Eu dei uma olhada aqui, 77%, se não me engano, de acerto desta questão. Parabéns para vocês. Estão mandando bem em geografia, hein? Davi, esse pessoal aqui manda bem em geografia, esse pessoal aqui olha, do coração. Espero ver você ano que vem. Já fez sua matrícula? Já rematriculou? Não perde tempo, hein? Vá lá na tua unidade escolar, já faz sua rematrícula, já garanta a sua vaga, porque o ano que vem nós estaremos lá preparadíssimos nas escolas ao redor de todo o Brasil, de todas as uniões, para receber você e, é claro, aqui também, né, com o nosso material da Casa Publicadora, com as nossas lives e tudo que nós temos disponível para ajudar a você mandar muito bem no seu projeto de vida. Beleza? Então vem comigo, 13ª questão, estamos quase acabando, e daqui a pouquinho, olha, daqui a pouquinho você vai estar de férias do Chave. Da escola ainda não, mas do Chave vai estar. Então, de novo, perceba que eu bati na mesma tecla, 3 pirâmides etárias do Brasil, 80, 2000 e uma projeção de 2020, tá? Lembrando que aqui é projeção. A respeito da evolução da pirâmide etária, considere as afirmações. Então, lembrando, né, nossa base ela foi ficando mais estreita, o meio vai ficando, né, maior
e o topo também maior. Já deu para entender ali? Já deu para ler? Olha que legal, né? O topo ficando maior, mais largo. Imagine que nós podemos, né, viver mais tempo, isso é bom. Vamos lá, analisando as pirâmides etárias, pode-se afirmar que o Brasil é um exemplo de transição demográfica com característica de envelhecimento. Isso deve-se à melhor qualidade de vida da população, com maior acesso a recursos tecnológicos e baixos índices de desemprego a partir do início da década de 80. Ai, ai, ai. Ali que pegou, né? Ali que pegou. Bom, baixo índice de desemprego, o professor está alto desemprego. Não, já foi bem maior. Mas nos anos 80 era muito grande. Era muito grande. Então, essa década de 80, início da década de 80, ali é que pode falsear. Será que é isso mesmo? Vamos lá, então. O país está envelhecendo devido à combinação de diferentes fatores, como a redução da taxa de natalidade, mortalidade, fecundidade e a elevação da expectativa de vida, com maior acesso à assistência médico-sanitária? Sem dúvida, né? Nós já vimos isso anteriormente. 3. A intensa inserção da mulher no mercado de trabalho e o acesso a métodos contraceptivos tem favorecido a redução das taxas de natalidade e fecundidade no Brasil? Com certeza, né? Portanto, quais são as afirmativas corretas? A 2 e a 3, né? Aqui, olha, 2 e a 3, C de correto. Mas vamos entender um pouquinho? Lembra aqui, na primeira, o grande fator que torna ela falsa é que não. Do final dos anos 70 e todo o período dos anos 80, o Brasil viveu uma grande recessão. Endividamento do governo ali nos anos 60 e 70, né, nas grandes obras, as obras faraônicas. Aliás, vou até antes, né, desde a construção de Brasília, né, investimentos altíssimos, mas não sem tanto retorno. Então o Brasil chegou nos anos 80, meus queridos, quebrado. Quem viveu essa época lembra, quem viveu a economia dessa época lembra. Isso refletiu até o começo dos anos 90, quando o Brasil tinha que pagar dívida no FMI, lá no 90, 91, 92, hiperinflação, até que o Plano Real começa a estabilizar a economia, é criado um projeto, né, um plano nacional para a redução dos juros, pagamento da dívida, isso vai estabilizar também a nossa vida. E é por isso que vocês já viram nos slides anteriores, que ali nos anos 2000 é que nós vamos ter, de fato, uma alteração mais significativa ainda, teve nos anos 90, mas mais ainda nos anos 2000 para cá, porque nós já vivemos uma economia um pouco mais estabilizada, apesar de todos os pesares, né? Em comparação com os anos, final dos anos 70 e os anos 80, quando a miséria era muito maior, a pobreza, a fome, o desemprego, né? Hoje a gente tem um acesso muito melhor. Isso é toda uma questão histórica de construção, tá? Portanto, isso é falso. Deu para entender? Vem comigo então, olha só a próxima questão, China. China é 72, típico país subdesenvolvido. Olha lá, base larga, topo estreito. China 2019, típico país desenvolvido, né? A base estreita e o topo ficando mais largo. Lembrando, né, que aqui de 1972, o topo chegava a 80 mais. Agora já é 100 ou mais. Né? Isso quer dizer que vive-se bem mais na China. Professor, mas não foi na China que teve a política do filho único? É justamente isso que nós vamos tratar nessa questão. Vamos lá, então? A mudança observada na pirâmide etária da China revela que o aumento da expectativa de vida associado a melhores condições de vida da população diminuiu a razão da dependência do país. B. A redução da taxa de natalidade, incentivada pelo governo até 2015, prejudica o desenvolvimento da economia e o sistema de aposentadorias. C. A redução da taxa de natalidade, consequência da emigração, estimula a redução do crescimento econômico do país. D. A redução da população adulta, consequência da política do filho único, estimula o desenvolvimento de políticas públicas que busquem melhores condições de vida. E redução da população adulta, me desculpem, resultado do estímulo da migração, que aumenta a razão de dependência do país. Vamos lá. Por que é errada? Tem aumento de expectativa de vida? Tem. Mas diminui a razão de dependência do país? Dependência do país, econômica, não. O mundo globalizado não altera isso. C. Redução da natalidade, consequência da imigração? Esquece. Não reduziu a natalidade por causa da imigração. Reduzir por quê? Política do filho único. Opa, então é a C, professor. A D? Vamos lá. Redução da população adulta, consequência da política do filho único. Estimula o desenvolvimento de política pública que busque melhoria na condição de vida? Não. Não. Tá? Não tem uma relação direta. Não é ligado à política de filho único que estimula a política de qualidade de vida. Não. Tá? Essa vem antes. E a redução da população adulta
Resultado do estímulo da imigração? Também não, a imigração não é alta lá. Portanto, sobrou a B. Até 2015 estava em vigor a política do filho único. E não foi bom. Teve várias consequências. Primeiro, uma consequência social, gerou trauma na população. Lembrando que depois do segundo filho, exceto em caso de gêmeos, trigêmeos, que é natural, havia cobrança de multa, poderia até levar à prisão. Então, olha só a consequência terrível dessa política da China. Pais abandonavam crianças nas ruas. Infelizmente, o elevado número de abortos ilegais acontecendo, não é liberado o aborto lá também, né? Mas acontecia em função do medo do Estado, né? Quando o Estado controla demais, tem esses problemas. Gerou uma grande quantidade de crianças abandonadas à própria sorte, crianças sem pais e mães, que consequentemente gerou gerações que hoje têm medo de constituir família. O governo chinês tirou o estímulo em 2019, tirou essa política e agora estimula o casamento. Sim, o governo chinês estimula a formação de famílias, porque sabe que se não tiver famílias sendo formadas, vai faltar o quê? Mão de obra. E vai também quebrar a aposentadoria. Lembrando que estou falando de uma população de mais de 1 bilhão e 380 milhões de habitantes. Tá? Então, hoje, o governo chinês tem que correr atrás do prejuízo e estimular a renovação da sua população. Sim, é necessário formar famílias para garantir o futuro dessa nação também. Ok, então? Belezinha? Vamos para a nossa última questão. Olha só, a última questão de geografia. Lembrando que depois tem história ainda. Fica aí, não sai daí, porque só depois você vai estar de férias do Chave do Enem. Da escola não, hein? Mas do Chave do Enem sim. Voltamos em março do ano que vem. Muito bem, então, 15ª questão. Tirei ali o gráfico, coloquei uma tabela. Outro tipo de informação importante. Vamos lá, a participação dos vários setores de atividades no PIB do Brasil em 2014 foi de, vamos lá, setor primário, agronegócio, na verdade, agropecuária, 5,6%, secundário, indústria, 23,4% e terciário, comércio e serviço, 71%. Então essa é a composição que não é tão diferente hoje, né? Quando nós somamos toda a riqueza no Brasil, o que mais gera riqueza total no PIB é comércio e serviço, segundo lugar, indústria e terceiro lugar, agropecuária. Beleza? Lembrando que a agropecuária é extremamente importante para exportação, para composição, mas tem baixo valor agregado, por isso que na composição do PIB ela não aparece ali em grande destaque. É mais do que isso hoje, mas a ideia ainda é a mesma proporção. Beleza? Vamos lá então. Ao observar o quadro acima, pode-se verificar o inchaço do setor terciário da economia brasileira, comércio e serviço, do qual podemos afirmar que segue. Vamos lá. 1. O setor terciário absorveu uma porcentagem significativa da população economicamente ativa. Dispensado do setor secundário? Sim. O setor que mais emprega, né? O setor que mais emprega é o setor terciário. O aumento do setor terciário resulta do aumento da demanda. O aumento do setor terciário resulta do aumento da demanda da população urbana por bens e serviços? Sim. O comércio ele é focado principalmente para atender a população urbana, tá? Então, está correto também. 3. O aumento do setor terciário resultou do farto desemprego estrutural causado pela abertura da economia nacional ao capital estrangeiro? É importante lembrar que nos anos 90, né, com o final ali da ditadura, com a abertura da democracia, a indústria perdeu uma das travas que o governo tinha, que era a reserva de mercado. Então o Brasil não era tão competitivo, se torna competitivo, mas lembrando, para ser competitivo tem que ser, né, competitivo, tem que estar bom, né? Se quer ser por mérito, tem que estar bom. O mercado, a indústria internacional chegou com muita força. Diminuiu naquele momento o número de empregos na indústria e, é claro, foi absorvido pelo comércio, pelos serviços. Lembrando que é um setor que emprega muita gente, também traz muitas oportunidades. Conhece alguém ali que trabalha hoje com um pequeno mercado, com uma pequena atividade de serviços, né? Tem os grandes, mas também tem os pequenos, absorvendo uma grande quantidade de pessoas nesse setor. E 4, o processo brasileiro de urbanização, caracterizado pelo crescimento populacional nas metrópoles e nas cidades médias, fez o setor terciário um dos principais segmentos de atividade econômica no Brasil. Né? Isso completa a resposta. Lembrando que no mundo, via de regra, o setor terciário é o maior setor da composição do PIB e também o maior gerador de empregos.
Pessoal, assim encerramos então Geografia, né? Que legal, acabamos Geografia. Espero que você tenha mandado muito bem. Fizemos 32 simulados. Você aqui na nossa rede se prepara desde o primeiro ano do ensino médio para vestibular. Eu sei que no primeiro ano você fica, mas por que tanto simulado? Vai fazer sentido no terceirão, você está se preparando, não deixe de se preparar. Ano que vem nós voltamos a partir ali de março, nós estamos juntos novamente. Se engaje, participe, prepare, porque o seu projeto de vida depende também do seu esforço, hein? Beleza, então, sem mais demoras, eu vou chamar a vinheta e volto a apresentar a última aula de vocês. Rodou a vinheta. Eu não podia deixar de fazer esse intervalinho com a vinheta e voltar aqui para dizer obrigado porque você participou, obrigado porque você está aqui conosco e não tem simulado aberto, hein? Não tem nenhum simulado aberto. Voltamos lá em março. Mas antes de fechar, queridos, tem história para vocês. Pega o simuladinho, questões de 1 a 5 de história. E é claro, falou em história, falou em professor Yuri. Professor, é com você para fechar com chave de ouro o Chave do Enem 2023. Rodou a vinheta. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Tudo bom? Eu sou o professor Yuri. Estamos aqui para trabalharmos mais um dia, o nosso último dia, o nosso último encontro do ano. Depois é só férias e Papai Noel, Ano Novo e é tudo isso daí, tudo é bom. E vamos estudar hoje um pouquinho mais sobre história do Brasil. Gurizada, a história do Brasil, para nós brasileiros, deveria ser a história mais importante de todas. Infelizmente, às vezes eu vejo os alunos, quando a gente vai começar a história do Brasil, pessoas dizem, mas a história do Brasil... Cara, primeiro que nós somos brasileiros. Nós temos que entender a nossa história para poder entender muitas coisas que acontecem hoje no nosso dia a dia e acabam influenciando totalmente a nossa vida até hoje, tá? Então, é de suma importância que quando a gente começa a estudar a história do Brasil, o pessoal aí pega o livro, pega a apostila, estude, olhe videoaula, tá? E isso é importante, por quê? Porque faz parte da construção da nossa cidadania, né? De nós como cidadãos brasileiros que somos, valorizando aí a nossa história e valorizando o conhecimento que foi produzido acerca desse assunto aí. Vamos começar então hoje, vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão de como que foi o processo da entrada desses portugueses para o interior do Brasil. Tá? Nós sabemos que a colonização brasileira ela foi feita majoritariamente no início na parte litorânea, tá? Como que foi esse processo aí de ida, né, para o interior do Brasil? Vamos estudar um pouquinho também sobre o famoso Brasil holandês, né? O que é esse Brasil holandês? Então, vamos lá, tá? A nossa primeira questão vai falar justamente sobre a relação aí das entradas e bandeiras. Tá? O que foram as entradas e bandeiras? A gente tem que entender que o Brasil ele foi colonizado no litoral e que boa parte desse lado oeste do Brasil foi, digamos assim, sendo construído através de entradas e bandeiras que nós tivemos no período colonial. Tá? Qual era o grande objetivo deles? Tá? O grande objetivo deles era, primeiramente, encontrar ouro e pedras preciosas, diamante, né, essas questões aí. Enquanto isso, infelizmente, eles tomaram uma postura ligado ao apresamento de índios, né, a trazer esses índios para as capitanias hereditárias que estavam sendo formadas naquele período ali. Tá? Vale lembrar também que o Brasil que nós conhecemos hoje não é nem de perto o Brasil daquele momento histórico, né? Nós pegamos só a parte ali do litoral atlântico, né? Uma partezinha do que nós conhecemos como Brasil hoje,
E esses caras aí, eles foram os responsáveis por passar o Tratado de Tordesilhas e ir para o outro lado ali, tendo essa atitude, buscar ouro, prata e diamante, pedras preciosas, e quando eles não achavam, fazer o apresamento dos índios. Tem muita gente que fala algumas coisas assim, que até me deixa um pouco chateado às vezes de ouvir, né, dizendo assim, ah não, mas o africano ele teve que vir para o Brasil porque o índio não se adaptou à escravidão. Primeira coisa, gurizada, difícil tu entender essa ideia. Ninguém se adapta à escravidão, tá? Ninguém se adapta à escravidão. A grande questão é que o índio era nativo daqui, né? Então, ele era trazido de algum lugar para cá, ele via a rota em que ele seguia, do lugar onde ele foi preso para o lugar que ele estava sendo deixado, e muitas vezes ele tinha uma facilidade muito grande de fugir, né? De sair daquela situação. Já o escravo africano, quando chegava aqui, ele chegava num outro continente, numa outra realidade que ele muitas vezes é como se chegasse na lua, né? Tipo, onde é que eu estou e o que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes até ele entender todo esse processo, já tinha se passado aí alguns anos, né? E muitos deles não conseguiram, mas alguns, né, conseguiram fugir, né? E as bandeiras também serviram muito para destruir esses lugares de resistência que foram os quilombos, né? Mas vamos lá. Então, olha só, a primeira questão diz o seguinte, no contexto da economia colonial do século XVII, a queda do valor do açúcar levou a coroa portuguesa a incentivar o desbravamento da colônia, o que desencadeou expedições de caráter oficial e privado sobre esse processo de incursão. Considerem as proposições. Vamos lá então. A primeira, as bandeiras eram expedições oficiais, tá? Organizadas pelo governo, que partiam do litoral em direção ao interior do Brasil. Tá? 2. As entradas eram expedições organizadas e financiadas por particulares, principalmente por paulistas. A 3. As bandeiras tinham como objetivo principal descobrir minas de ouro, prata e pedras preciosas. 4. As entradas tinham como objetivo principal fazer um mapeamento do território brasileiro, principalmente da região do interior. Tá? Então, será que essa alternativa aí, esse item 1, ele está totalmente correto? Será que as bandeiras eram expedições que eram organizadas de forma oficial pelo governo? Tá? Será que só o governo fazia isso? Né? A entrada eram expedições apenas particulares? Tá? Ou a 3, né? O objetivo central das bandeiras é descobrir as minas, pratas e pedras preciosas, né? Mas ali diz assim, a bandeira tinha como objetivo central, né? Não quer dizer que eram só essas, né? A gente tem que ter cuidado com a língua, né? 4, as entradas tinham como objetivo principal fazer o mapeamento do território brasileiro, principalmente da região do interior. A região litorânea, gurizada, sempre foi muito bem colonizada desde o início, lá por volta ali de 1530, quando começam as capitanias hereditárias, né? Tá certo que nem todos os capitães donatários vieram para cá, mas majoritariamente o litoral ele foi bem colonizado e depois nós tivemos um processo de ida para o interior, certo? Então, vamos lá ver, então, a diz que a 1 e a 2 estão corretas, tá? Ali diz o seguinte, assinale a alternativa que apresente apenas as proposições corretas sobre o desbravamento colonial. A B diz que a 2 e a 3 estão corretas, a C diz que a 13 e a 4, a D, a 1 e a 4, e a E, a 2 e a 4. Então, quais seriam vamos voltar aqui, o item 1 estaria correto, o 2 também, o 3 ou 4, ou apenas o 1 e o 4, o 2 e o 4, o 3 e o 2 e
qual que é a certa? É a C. Tá? Diz que a 3 e a 4. Então, o objetivo central das bandeiras era descobrir as Minas Gerais. Eles sempre foram o grande objetivo dos portugueses aqui. Primeiramente, achar ouro, depois especiarias e tal, mas principalmente ouro, né? Prata e pedras preciosas, que foi o que os espanhóis, por exemplo, acharam muito também no seu território. E as entradas tinham como principal objetivo o mapeamento desse território, tá? Principalmente do interior. A partir do século XVII, com o declínio das entradas, tivemos início as bandeiras. As principais bandeiras tiveram origem na vila de São Vicente. Tá? Vale lembrar aqui que a maioria dos bandeirantes que nós vamos ter no período colonial, gurizada, saíram da capitania de São Vicente. Né? Até hoje, se tu for lá em São Paulo, tu tem, por exemplo, o nome de várias vias lá, de estradas, né? Raposo Tavares e outros nomes, né? De bandeirantes. Tem a Estrada dos Bandeirantes, né? Tudo. Então, a maioria desses bandeirantes, eles saíam da capitania de São Vicente, tá? Que hoje é o estado de São Paulo. Tá? Também tinha uma feira muito importante, que era a Feira de Sorocaba, depois mais tarde, né, que vai fazer toda essa parte do comércio do sul para o sudeste e também ali de Sorocaba levar os produtos também para as Minas Gerais, depois do descobrimento do ouro ali. Então olha só, vamos para o comando aqui. As primeiras bandeiras tiveram origem em São Paulo, São Vicente, né, e foram decorrentes do quê? Tá? Da fuga da população provocada por uma pandemia viral que assolava as principais cidades de São Paulo. Então, o mais populoso dos estados do Império. Tá? Aqui a gente já tem um errinho ali interessante, né? Porque a gente está falando do século XVII, século XVII era colônia, não era o Império. Tá? Já dei um spoiler. B. Deu um decreto do rei de Portugal que concedia posses a todas as capitanias concedia posses a todos da capitania de São Vicente que se aventurassem a conquistar terras indígenas no interior das terras da colônia. Do contexto da União Ibérica, responsável por implantar a crise da produção cafeeira no século XVII e viabilizar a transposição dos colonos para além do Tratado de Tordesilhas. D. Deu um aumento da demografia, acentuando na região que forçou os vicentinos, né, a galera da capitania de São Vicente, a procurarem terras no interior do país, uma vez que as terras da capitania estavam todas tomadas. E deu um conflito entre o Império Português e os colonos vicentinos, que durante praticamente todo o século XVII e XVIII procuraram uma forma de emancipar a capitania do Império. Um detalhe interessante, gurizada, em 1580 até 1640, nós tivemos a União Ibérica, tá? E essa União Ibérica, o rei português ele não deixou descendentes e o próximo na linha de sucessão era o rei de Espanha. Então, durante esse período, né, Portugal passou o controle da Espanha, tá? Bom, o que aconteceu? Os grandes parceiros do açúcar português eram os holandeses. Só que a Holanda tinha sido independente da Espanha. Quando a Espanha assumiu o Brasil, eles dificultaram e muito, né, o comércio de açúcar dos holandeses com a colônia portuguesa, que agora estava sob domínio espanhol. Então, isso acabou gerando o quê? Né? Isso acabou gerando, mais tarde, a invasão dos holandeses aqui. Né? Então,
a alternativa correta, a alternativa C, tá? Do contexto da União Ibérica, responsável por ampliar a crise da produção cafeeira, né? Por que vai ampliar a crise? Porque aí os holandeses acabam invadindo aqui o Nordeste açucareiro e ficam aqui por um tempo, aprendem a cultura da cana-de-açúcar e aí, gurizada, depois eles levam essa cultura, quando eles são expulsos daqui, né, pelos portugueses, eles levam essa cultura para ser cultivada nas Antilhas holandesas e isso acaba trazendo uma crise muito grande para o açúcar português, porque agora os holandeses eles conseguiam produzir um açúcar sem atravessadores, esse açúcar deles era mais atrativo financeiramente para os compradores do que o açúcar português, que tu tinha uma produção, tu tinha um atravessador que eram os portugueses até chegar aos holandeses para que eles pudessem comercializar. Então, o Brasil teve que achar outras alternativas, né? Tu demorou um pouco da crise do açúcar até o achamento do ouro. Então, a saída foi justamente fazer com que esses colonos eles pudessem fazer essa transposição, né, e avançar um pouco mais para o interior. Uma das coisas que ajudou bastante foi justamente a criação de gado, né? O gado é um bem semovente, então ajudou muito esse processo de ida, né, mais para o interior da colônia. Beleza? Vamos lá então para 3. Desde a saída do Conde Maurício de Nassau, né, o Brasil holandês que a gente estava falando agora, o governo dominado pelos holandeses na América, desde em 1644, foi se ampliando um clima de descontentamento entre os colônios em Pernambuco, provocado por incompatibilidades com o novo rumo dado à administração da capitania pela Companhia das Índias, considerado prejudicial aos seus negócios. Entre outras coisas, a companhia passou a cobrar os empréstimos concedidos por Nassau. E quando não eram pagos, os juros aplicados eram extorsivos. Em 1647 teve início um movimento de revolta contra o domínio holandês que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. Isso quer dizer o seguinte, olha, o Maurício Nassau ele conseguiu levar de uma forma mais tranquila esse Nordeste açucareiro, porém quando ele sai e aí entra a Companhia das Índias, né, e começa a ter uma atitude mais incisiva, né, isso acabou trazendo uma animosidade entre os holandeses e os colonos, né. Então a expulsão dos holandeses do Brasil gerou sérios problemas para a economia da colônia portuguesa, devido ao fato de os holandeses terem se negado a vender o açúcar brasileiro, que passou a ser substituído pelo açúcar estadunidense. Ô, palavrinha difícil. B. Terem se aliado à França para produzir açúcar a fim de dividirem os lucros mercado açucareiro europeu. C. Ter iniciado a própria produção de açúcar nas Antilhas, quebrando o monopólio do açúcar brasileiro. D. Ter iniciado a produção de açúcar junto aos países árabes, acabando com o monopólio do açúcar brasileiro. E iniciarem a campanha difamatória afirmando que o açúcar brasileiro era impuro devido ao fato de serem produzidos por escravizados africanos. Interessante essa alternativa. Mas eu já dei um spoiler aqui, eu acho que a maioria das pessoas já notaram qual que é a questão certa, porque eu falei um pouquinho demais na questão anterior, né? E aí acabei dando a resposta da questão 3, que é terem iniciado a própria produção de açúcar nas Antilhas, quebrando o monopólio açucareiro brasileiro. E isso foi um transtorno muito grande para a economia brasileira, gurizada, porque a gente tem um espaço de tempo de aproximadamente aí quase que 60 anos,
entre a crise do açúcar e o início da produção, né, de ouro. Bom, o grande problema foi que esse período aí, né, a maioria dos portugueses que ganhavam dinheiro com açúcar e que acabaram se endividando por causa dessa crise, né, acabaram se endividando com os ingleses, né, e boa parte do ouro que vai ser achado aqui no Brasil vai acabar indo para a Inglaterra para pagar as dívidas, né, como, por exemplo, o Tratado de Methuen que nós tivemos nesse período aí. Certo? Vamos então para a próxima. Entre os diversos movimentos organizados por particulares de interiorização do Brasil, a partir do século XVII, tivemos um que se notabilizou para a busca de índios para torná-los escravos. Isso foi possível por um determinado tempo, depois foi proibido, a não ser a guerra justa, né, que quando os índios atacassem, eles poderiam revidar, mas num primeiro momento isso foi permitido no Brasil. Aí esse movimento ficou conhecido como o bandeiratismo de preação, B, o escravismo de conquista, sertanismo de contrato, extrativismo sertanejo e entradas. Tá? Então, qual que é a alternativa correta? Né? Eu também já dei um spoiler lá no início, para quem prestou atenção no que eu falei. Né? A alternativa correta é a alternativa A, o bandeiratismo de preamento, que para muitos naquele momento ali, naquela região de São Vicente, que mais tarde vai ter um comércio muito forte, mas eles não eram das capitanias mais ricas, né? As capitanias mais ricas estavam mais ao nordeste. Então, para eles era mais rentável tu utilizar a mão de obra escrava indígena, porque eles iam para o interior e traziam esses indígenas, não precisava trazer da África, né? Porém, também eles tinham um problema, que as fugas elas eram mais constantes entre os indígenas do que com relação aos escravos africanos, né? Pelo menos num primeiro momento. Tá? Então, essa daqui é a questão correta. E vamos para a última aí, a nossa última questãozinha do ano, tá? Quase que uma questãozinha ligada já ouvindo os sininhos do Natal. Vamos lá então. No período colonial, a colônia portuguesa legitimou por instrumentos políticos e jurídicos a chamada Guerra Justa contra os povos indígenas resistentes à conquista e à colonização das terras do Brasil, o que estimulou, tá, a formação das reduções jesuíticas que visavam converter, catequizar e explorar o trabalho dos indígenas nas minas de ouro das Gerais. B, o extermínio de povos indígenas do sertão e a expansão da agricultura no interior da América Portuguesa, baseada na agricultura de subsistência e na pequena propriedade. C, a escravidão dos indígenas para abastecer a demanda de mão de obra de grandes lavouras açucareiras de exportação e os engenhos de açúcar no litoral. E D, a assimilação dos povos indígenas resistentes à cultura portuguesa, tornando-os cidadãos para garantir a superioridade étnico-cultural do conquistador europeu. Tá? Qual que seria, então, a alternativa correta? Eu já falei um pouquinho sobre a Guerra Justa, mas a alternativa correta é a C, a escravidão dos indígenas para abastecer as demandas de mão de obra nas grandes lavouras açucareiras de exportação de engenhos de açúcar no litoral, principalmente no litoral mais ao sudeste, tá? Mais ao nordeste foi utilizado mais a mão de obra escrava africana, certo, pessoal? Então, queria agradecer a todos aí que estiveram conosco durante esse ano, foi muito legal estar aqui com vocês para a gente poder resolver, né, explicar algumas questõezinhas aí com relação à história, né, essa matéria tão querida, pelo menos por mim, espero que pelas pessoas que estão assistindo também. Espero ter ajudado vocês.
e ficamos por aqui e nos encontramos o ano que vem aí, em 2024. Um grande abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que Deus abençoe a todos. Fico por aqui.